Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de hidrologia e drenagem urbana, tá? Do módulo 53 2025. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, tá pessoal? Nosso contato tá na descrição. É só nos chamar, tá? Tanto para essa disciplina quanto para outra correlacionada. Se vocês estiverem com alguma dificuldade, é só encaminhar uma mensagem para nós, beleza? Como sempre, tá pessoal? Se vocês puderem, deixa o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E vamos lá, vou fazer uma leitura inicial com vocês, uma contextualização para a gente entender o que a atividade traz aqui para nós e tentar correlacionar com a prática, com alguns conceitos aí que são trazidos durante a disciplina, beleza? Então vamos lá, ó. Etapa 1, bacias hidrográficas. A caracterização de bacias hidrográficas é uma etapa fundamental nos estudos hidrológicos, pois permite compreender o comportamento da água no ambiente. Envolve a análise de aspectos físicos como relevo, solo, uso do solo, drenagem e clima. Influenciam diretamente o escoamento e a disponibilidade hídrica. Essas informações são essenciais para o planejamento ambiental, gestão de recursos hídricos e prevenção de eventos extremos como enchentes e secas. Nesta primeira etapa, você, futuro engenheiro, deverá trabalhar com a caracterização da bacia hidrográfica apresentada abaixo. Figura 1. Bacia hidrográfica. Então nós temos aqui, pessoal, a bacia hidrográfica. Nós vamos entender esses canaizinhos aqui, ó, tá? Representados aqui de azul. Nós vamos entender o que cada um significa, quais são os primários, os secundários, os terciários e como eles são classificados, tá? A gente vai entender toda a caracterização que é importante para nós. Certo. Para isso, foram obtidos os seguintes dados. Área total, 31 km quadrado. Perímetro total, 38,5 km. Beleza? Comprimento axial, 16,2 km. Comprimento total, 22,7 km. Aí ele pede aqui na A. Determine a ordem de cada rio de acordo com o método de Horton e Strahler. Determine a forma da bacia por meio do fator de forma e do coeficiente de compacidade. Em seguida, discuta qual a função desses indicativos. C. Determine a densidade da bacia e em seguida explique qual a função deste parâmetro. Etapa 2. Você, futuro engenheiro, foi contratado para projetar o sistema de drenagem de um município. Para realizar o projeto em questão, você deverá obter informações sobre as chuvas da região a partir de dados obtidos no posto pluviométrico da região. A partir das precipitações médias anuais nos últimos 20 anos, observou-se que as médias anuais podem ser representadas por uma distribuição normal de média igual a 1.800 mm e desvio padrão de 300 mm. A partir das informações obtidas, determine A. Qual a chuva para um tempo de retorno de 20 anos? B. Qual a chuva para um tempo de retorno de 50 anos? C. Qual o tempo de retorno para uma chuva de 2.000 mm? E D. Qual a probabilidade de chover mais que 1.500 mm na região em um determinado ano? Aí ele traz aqui o nosso anexo 1, tá? Que seria a tabela de distribuição normal. Então, só para a gente entender ali, ó, tabela da distribuição normal padrão, tá? P de Z maiúsculo ali, menor que Zzinho. Então, basicamente assim, a gente tem lá, a gente vai ter um nível de confiança, nossa tabela Z, e a gente vai determinar os índices ali. A gente vai fazer a correlação
para encontrar então os nossos índices, tá? Depois a gente vai entender melhor como que funciona essa tabelinha aqui de distribuição normal padrão. Show! O que eu quero trazer aqui para vocês, tá, pessoal? Só para contextualizar ali naquela tabela, a gente vai utilizar essa fórmula aqui do Z, né, da distribuição padrão, que é o seguinte, a gente representa dessa forma aqui, ó, x menos a nossa média sobre o nosso desvio padrão, tá? A gente vai encontrar um valor de Z, aqui a gente vai localizar depois, tá? E a gente vai entender aí os índices, os valores de confiança, beleza? Depois a gente vai aplicar essa fórmula aqui só para deixar salvo aqui. Vamos lá. O que ele trouxe aqui na etapa 1 para nós, tá, pessoal? Só para explicar e contextualizar. Para quem, lembrando que vou explicar para quem não conhece, para quem é leigo ainda no assunto e não entende muito bem, está tendo o primeiro contato. Então, ó, aqui na etapa 1 ele traz para nós sobre o conceito de bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, pessoal, é uma área de terra onde toda a água que cai, né, a chuva, ela vai escoar para um único ponto de saída, tá? Como um rio ou lago. Então, ela é delimitada por divisores de água, como serras e morros, que vão impedir aí que a água de uma área flua para outra área. Então, é crucial a gente estudar sobre as bacias hidrográficas para entender o comportamento das águas, tá? Que vai refletir aí no impacto das atividades humanas no ambiente, né? E no planejamento de recursos hídricos e drenagem também. Show? E aí nós temos o método que ele citou de Horton ali, das ordens dos rios, né? Esse método é uma maneira de classificar os rios dentro de uma bacia hidrográfica com base em sua posição na rede de drenagem. Então, o método simples seria mais ou menos dessa forma, tá? Nós teremos os rios. Deixa eu escrever aqui para vocês. De primeira ordem, tá? Nós teremos os rios de primeira ordem, ok? E aí nós teremos os rios de segunda ordem e de terceira ordem. Então, por exemplo, os de primeira ordem são os primeiros a se formar, sem os afluentes, tá? Que seriam os pequenos córregos ou riachos, né? Temos os rios de segunda ordem também, que são formados pela junção de dois rios de primeira ordem. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Os rios de terceira ordem são formados pela junção de rios de segunda ordem e assim por diante. Tá? Então, quando a gente encontrar a junção ali de basicamente dois rios que são da mesma ordem, o próximo rio formado é de uma ordem superior. Então, tem dois rios chegando de segunda ordem, o próximo será de terceira ordem, tá? Então, é basicamente essa regra que a gente vai aplicar ali para ir determinando as nossas ordens aqui desses tracinhos ali que são os rios, beleza? Que são os canais de água. Show, na B, pessoal, ele traz ali, ele pede para nós o seguinte: fator de forma e coeficiente de compacidade, né? Ele pede esses dois parâmetros ali para nós. Esses dois parâmetros, pessoal, eles são utilizados para a gente avaliar a forma de uma bacia hidrográfica, tá? Que vai impactar diretamente no escoamento da água e também no risco de alagamentos. Então, é muito importante. O fator de forma, então, ela vai medir, né, o quão alongada ou compacta é uma bacia hidrográfica. E a gente pode calcular da seguinte forma, tá? Claro, eu vou trazer aqui uma fórmula geral, depois a gente vai ver como
que está no livro, tá, pessoal? Então, fator de forma aqui, ó, tá? A gente pode calcular mais ou menos assim, ó. Fator, tá? Vou colocar aqui fator é igual a L ao quadrado sobre a nossa área, onde nosso L é o comprimento da bacia e A é a área da bacia. Então, é basicamente assim, ó. O fator de forma ele varia de 0 a 1. Então, 0 é totalmente alongada e 1 é totalmente circular. Então, basicamente assim, ó, bacias com valores mais altos tendem a ter um escoamento mais rápido, o que vai causar uma enchente mais rápida, consequentemente. A gente vai fazer essa análise aí, tá? Depois, pessoal, ele traz para nós ali sobre o coeficiente de compacidade, tá? Esse coeficiente ele mede a compactação da bacia, ou seja, quão próximo a bacia está de ser uma forma circular. Então a gente pode calcular o coeficiente. Deixa eu escrever ele aqui em cima, tá? Coeficiente de compacidade só mais ou menos, tá, pessoal? Vou chamar de C aqui, ó, que seria o nosso perímetro, tá? Ao quadrado sobre 4πa. Então, assim, novamente, quanto mais próximo de uma unidade, mais compacta é a bacia. Então, um exemplo prático. Se a bacia ela tiver um fator de forma maior, significa que ela tem um escoamento mais rápido e por isso a gente diz que há um maior risco de enchentes, tá? Aqui a gente está falando de probabilidade e de assertividade, consequentemente. O coeficiente de compacidade ele vai ajudar a verificar o quão eficiente seria um sistema de drenagem. Porque assim, bacias mais compactas têm uma maior facilidade de escoar a água, tá? E consequentemente, mais eficiente seria o nosso sistema. Então, basicamente, essa análise que a gente faz. E na C, pessoal, ele pede para nós a densidade da drenagem, tá? Densidade da drenagem. Vou escrever aqui só um rascunho, depois eu vou organizar melhor para vocês, tá? Perímetro total dos rios sobre a área total, tá? Perímetro total. Vou até colocar aqui, ó, perímetro total, tá? Então a densidade de drenagem, ela é medida do quanto de canais, né, de drenagem, seriam os rios, córregos, existem em uma bacia. Então, esse parâmetro ele vai ajudar nós a identificar a capacidade de drenagem da bacia. Então, uma bacia com alta densidade de drenagem tem mais rios e córregos, que facilita o escoamento da água. Porém, né, isso pode ser um problema em áreas urbanas, porque o aumento do escoamento pode causar enchentes, tá? Só um minutinho, pessoal. Então, se a gente tem uma bacia aí de exemplo prático, né? Se a gente tem uma bacia de 38,5 km de perímetro e uma área de 31 km², né? A densidade vai ser aproximadamente ali 1,2, tá? Então isso significa que a bacia tem uma drenagem relativamente alta, o que pode indicar um risco de alagamento em caso de chuvas fortes. Então é assim que nós vamos fazer as análises, tá, pessoal? Vou detalhar melhor para vocês ali. E seguindo aqui, ó, para a etapa 2,
para a gente explicar também mais ou menos aí que ele trouxe, né? Os conceitos aqui, os principais, tá? Como que a gente realiza esses cálculos aí e vamos de fato entender. Então, pessoal, a distribuição normal, né, que ele pede ali para nós, é uma forma matemática de representar os dados que se distribuem de uma maneira simétrica em torno da média, tá? Então a gente tem lá um gráfico, vou mostrar aqui para vocês. Então assim, a gente tem as chuvas médias anuais, né, que ele cita ali para nós, de 1.800 milímetros, um desvio padrão de 300 milímetros. Se eu pegar um gráfico de distribuição normal, acredito que muitos conhecem, né, para quem não conhece, né, que a gente utiliza isso em todas as áreas. Em todas as áreas a gente tem um gráfico de distribuição normal, que é representado dessa forma aqui. A gente tem a média, tá? Aqui a gente tem os limites, né? Limites superior, limite inferior, beleza? Então a gente tem um gráfico de distribuição normal. E aqui no caso a nossa média, ele está citando ali, é de 1.800 milímetros. Então consequentemente aqui seria mais os 300, né? E aqui seriam os menos os 300 para nós. Nosso gráfico de distribuição normal. Então essa é a média e a gente tem esses desvios. Daí ele pede ali para nós a chuva para um retorno, para um tempo de retorno de 20 anos, né? Esse tempo de retorno, pessoal, ele indica a probabilidade de um evento, tá? Então, qual seria o evento no caso aqui? A chuva. E de ocorrer em um determinado período, né? Então a gente vai fazer o cálculo aí certinho e nós vamos utilizar aí uma fórmula específica que vai envolver, né, como eu tinha explicado para vocês lá na tabela, depois eu vou explicar melhor, vai envolver a distribuição normal e o cálculo do valor de Z para a chuva, tá? A probabilidade, a gente vai dizer. O mesmo ele pede para um tempo de retorno de 50 anos e depois ele muda os dados, né? Tempo de retorno de 2.000 milímetros e a probabilidade de chover mais que 1.500 milímetros. Então a gente vai trabalhar um pouquinho aí com estatística e probabilidade, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? Tudo que a gente vai entender aqui nessa atividade, de fato na prática, nos ajuda a compreender, né? A entender também o comportamento da água em um dado território, tá? Então, vai auxiliar para o planejamento e projeto de sistemas de drenagem e gerenciamento de recursos hídricos, enquanto, né, os outros cálculos relacionados à chuva, probabilidade e tudo mais, permite projetar sistemas que evitam alagamentos e danos causados por eventos extremos, tá? Então, a gente, com a compreensão de todos esses conceitos, a gente consegue garantir segurança, né, e sustentabilidade dos recursos hídricos e, consequentemente, o principal objetivo, que é o bem-estar da população. Ok? Então, basicamente é isso que a atividade traz para nós.